Oi, gente, eu sou a Carol, eu sou aluna do estágio 4 no curso de Física da UDESC e hoje eu vou resolver com vocês mais uma questão do vestibular da UDESC. Dessa vez vai ser a questão 4 do vestibular de verão de 2017. E ela é: uma certa quantidade de gás ideal está no estado inicial de pressão, volume e temperatura, dados respectivamente por P0, V0 e T0. Esse gás é comprimido isobaricamente até que o seu volume se reduza à metade. A seguir, a pressão é aumentada isocoricamente até o dobro de sua pressão inicial. Considerando a informação, ao final do processo, o gás, e daí a gente tem as alternativas. É importante aqui, nesse problema, a gente ficar de olho no que ele está dando pra gente. Primeiro, a gente vai ter que dividir ele em duas partes. Eu vou primeiro fazer a primeira parte aqui do ladinho. Então, aqui. A gente tem que ele é comprimido isobaricamente. Isso quer dizer que ele é comprimido a pressão constante. Então, a nossa pressão 1 aqui, que vai ser a pressão final dessa primeira parte, ela vai ser igual à pressão inicial, igual a P0. Até que o volume se reduza à metade. Então, a gente tem aqui que o nosso V1, o V final da primeira parte, ele vai ser igual à metade do inicial. Então, a V0 sobre 2. E a temperatura aqui, que não tem nenhuma informação sobre ela, é o que a gente precisa. Então, vamos lá. A gente sabe que as relações de um gás ideal, elas precisam ser constantes, digamos assim. Então, a relação que a gente tem entre pressão, volume e temperatura, ela precisa ser igual em todas as etapas de transformação desse gás. Então, a gente tem aqui, deixa eu colocar esse T aqui pro ladinho. Então, a gente tem que o nosso P1, V1 sobre T1, ele tem que ser igual ao nosso P0, V0 sobre T0. Essa relação ela vale para gases ideais e, com muita sorte, é o que a gente está tratando aqui. Então, substituindo essas relações que a gente tem ali para o V0, para o V1 e para o P1, a gente vamos colocar aqui. Então, essa parte da equação aqui vai ficar P0, já que P1 e V1 são iguais. P1 e P0 são iguais. V1 é V0 sobre 2, vamos colocar aqui, dividido por T1. Isso daqui vai ser igual a P0, V0, T0. Então, vamos organizar essas nossas informações aqui. A gente pode, vamos ver o que fazer, passar essa parte aqui para baixo e vamos ver o que dá. A gente vai ter aqui que 1 sobre T1, ela vai ser igual P0, V0, T0, P0, P0 sobre 2. Olhando um pouco aqui, a gente vê que esses dois aqui vão se cortar e a gente tem que 1 sobre T0 sobre 2. Tá um pouco estranho isso aqui ainda, mas a gente consegue rearranjar essa equação para deixar o T1 em evidência e conseguir relacionar ele com T0 sobre 2, e a gente chega aqui, T1 ele vai ser igual a T0 sobre 2, para que essa igualdade aqui ela seja mantida. Então, vamos guardar essa informação e ir para a segunda parte do nosso problema. Deixa eu vir aqui para cima de novo. Vou fazer ela aqui em azul. Agora, a gente tem que a pressão do gás ela foi aumentada isocoricamente. Isocoricamente quer dizer que foi a volume constante. Então, o nosso volume dessa segunda parte ele vai ser igual ao volume 1. E a pressão ela foi aumentada a volume constante até o dobro da sua pressão inicial. Então, a nossa pressão 2 ela vai ser 2 vezes a pressão 0. Então, vamos lá. A gente tem que a pressão 2 ela é igual a 2 vezes P0, porque foi o dobro da pressão inicial. E
como foi isocoricamente, a gente tem que V2, ele vai ser igual a V1, porque era o volume que ele tinha no início dessa segunda parte. E a gente sabe aqui que V1 é igual a V0 sobre 2. E temos também aqui T2, que a gente precisa definir. Vamos substituir nas equações uma relação bem parecida com essa, mas dessa vez é assim. P2V2 sobre T2 é igual a P1V1 sobre T1. Então, vamos lá. Temos aqui P2 é 2P0 sobre V2, que é V0 sobre 2, sobre T2. Isso aqui vai ser igual a P1, só que P1 a gente tem aqui que é igual a P0, vezes V1, só que a gente sabe também que V1 é V0 sobre 2, sobre T0. Não, T1, que T1 é T0 sobre 2, verdade. Então, vamos rearranjar esses termos aqui. A gente vai ver que esses dois termos aqui, eles são iguais, então a gente pode cancelar eles. Então, esse aqui vai cortar com esse aqui. A gente pode passar o T2 aqui para cima e esse outro aqui para o outro lado. Então, vai ficar T2 vai ser igual a T0 vezes 2 sobre 2. Esse 2 aqui é esse 2 aqui. Então, no fim de tudo, a gente tem que T2 ele vai ser igual a T0, porque esse 2 aqui corta com esse. Então, a gente tem essa informação aqui, que a temperatura final do gás ele é a mesma que a inicial. Isso nos leva a ver que a alternativa correta para essa questão 4 é a E. O gás ele vai apresentar a mesma temperatura inicial no final desses dois processos. Então, gente, para essa questão é isso. Qualquer coisa que vocês tenham dúvidas, é só me procurar. Até mais!